capítulo de número 8, versículo de número 48, diz o seguinte: e ele disse: tem de bom ânimo, filha, pois a tua fé te salvou. Eu estou com uma Bíblia hoje que eu gravava com ela lá no começo. Essa Bíblia, eu não viajo mais com ela. Eu só trouxe ela porque eu vim de carro. Porque essa Bíblia aqui é uma memória minha. Ela é toda marcada, página por página. Todos os textos que eu li milhares de vezes, porque eu precisava de socorro. Então nessa Bíblia, ela é de 1987. Ela é uma herança do meu avô que partiu para o Senhor. E essa Bíblia ficou na minha casa por muito tempo, em cima de um armário do quarto da minha mãe, e era a Bíblia dela. Mas no dia que eu mais precisei, eu corri para o quarto dela e encontrei essa Bíblia. Fui para o meu quarto e abri ela. E nunca mais a fechei. Porque uma palavra veio tão forte no meu coração que mudou a minha vida para sempre. E naquele dia eu conheci Jesus. E eu conheci um Deus que até então não tinha sido me apresentado daquela forma. E eu fiquei apaixonado. Alguém me disse: David, perguntou esses dias, quando foi que você começou a pregar? E eu de verdade não sei. Porque quando eu conheci Jesus, aconteceu um negócio comigo. Não é que eu queria pregar, é que eu não conseguia parar de falar. Alguém dizia: você está chorando demais na mensagem, cara, para de chorar, isso é emocionalismo. Cala a boca, eu não consigo. Você acha que eu queria ser aquele pregador que, olha. Mas tudo o que eu estou falando já me pegou aqui, já me rasgou por dentro, já mudou o meu interior, já mudou a minha vida. Eu não estou falando de uma teoria, eu estou falando de uma verdade que mudou a minha história para sempre. É maior do que eu. E aí, agora, eu sou um pregador do Evangelho. Uau, que delícia! Eu falo de Jesus para todo mundo. O problema é que eu pego gente que já foi prospectada. Sabe, já pegaram no meio do caminho e colocaram numa pirâmide, num golpe. Apresentaram de Jesus de um jeito que era um golpe. E hoje eu abro a internet e eu fico apavorado com o tanto de golpe. É golpe em cima de golpe. E tudo em nome de Jesus. Isso me dá uma tristeza, porque eu fico pensando como essas pessoas vão conhecer Jesus dessa maneira. Sabe, qual é a perspectiva que o mundo vai criar de Jesus a partir dessas pessoas que proclamam o Evangelho? Eu jamais vou usar um palco como esse para falar de pessoas, para falar nomes, para perseguir alguém. Jamais. Esse lugar não é para as minhas angústias fluírem, é para que o Evangelho apareça. Mas eu preciso te dizer que dói no meu coração quando eu vejo algumas coisas. Gente falando o que Jesus jamais diria, fazendo o que Jesus jamais faria, ferindo, chamando de pecado coisas que nunca foram, cercando pessoas em julgos desiguais. Sabe, esses dias eu ouvi uma palavra e eu só vou falar isso aqui. Alguém disse: se você ouve uma palavra e se sente leve, isso não é o Evangelho. E eu estou aqui,
Nossa. E a pessoa disse: Evangelho, quando você ouve, você fica pesado, olhando para as misérias suas. Uau. E eu tô assim: nossa, que horrível esse Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus é deixar vir a mim aqueles que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo que é leve, suave. Quer dizer que Jesus disse que é leve, mas nós estamos dizendo que é pesado. É tiro, porrada e bomba. E tem gente que morre de medo do inferno, e por isso se chega até Jesus. E tem gente que morre de medo de morrer, e por isso serve Jesus. E tem gente que está doente, e por isso que serve Jesus. E na verdade os nossos motivos sempre estão equivocados, parece. Faz um pix. Posso te falar um negócio? Nosso maior problema é porque a gente talvez não conheceu Jesus na fonte. É que às vezes a gente só conhece Jesus de quem bebeu da fonte, e as percepções de sabores às vezes são erradas. E ainda tem gente que manda mensagem para mim: se tatuagem é pecado, se pode fazer isso, se pode fazer aquilo. Irmão, ai, cuidar da tua vida. Mas eu quero saber se... Não, eu não quero falar, porque senão eu vou começar a entrar em detalhes que vão colocar problemas. Mas a única coisa que eu quero que você entenda é que só tem uma forma de resolver isso: quando a gente entende que nos falta algo. Que ouvir o Dave não é suficiente, que ouvir o teu pastor não é suficiente, que ouvir uma mensagem em uma segunda-feira não é suficiente. Você precisa de algo a mais. Como assim, Dave? Você está se incluindo? Exatamente, eu estou me incluindo. Eu não sou capaz de te ajudar a completar o caminho. Eu posso te ajudar no início dele, dizer: é para lá. Agora, lindo, você só vai conseguir se uma coisa acontecer com você. Porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Sabe o que falta para nós? Uma experiência verdadeira com Jesus, com a fonte, não com quem bebeu dela. Porque eu vou te falar, eu sou ruinzinho, eu estava perdido, já perdi. Às vezes falo umas coisas que eu fico: Deus, a minha vida. Você não era crente, rapaz? E aí eu preciso: Jesus, me perdoa, pelo amor de Jesus. Ele não, ele é perfeito, ele não erra, ele conhece tudo e todos, ele te chama pelo nome, ele deu o filho na cruz do Calvário para morrer no seu lugar. Ele é perfeito, ele é ele. Então, lindo, me esquece agora e foca numa coisa: eu preciso conhecer Jesus na fonte. Eu preciso conhecer ele na fonte. A fonte começa aqui. Quem tem isso aqui nunca está perdido. Quem tem isso aqui nunca é enganado. Porque alguém diz: é pesado, você abre, é leve. Está escrito. A Bíblia diz que ele vela para cumprir a sua palavra. E eu começo aqui, a palavra que mudou a minha vida. Isso aqui mudou a minha vida. O texto que eu li é o final de uma história. Jesus olhando para uma moça dizendo: filha, a tua fé te salvou. É maravilhoso, o final é lindo, mas tem tanta coisa aqui que a gente precisa voltar. Eu já devo ter contado essa mensagem, essa história, não a mensagem, umas 30 vezes, pelo menos na minha vida. Em série, talvez umas 4. Mas nunca me canso, porque agora o final é outro. Olha aqui, a Bíblia diz que tem uma mulher que tem um fluxo de sangue. Fluxo de sangue, aquele negócio que a mulher tem. É porque eu não sabia no começo, eu tive que... Verdade, para Jesus não sabia. Aí a minha esposa falou: é isso aqui. Eu falei: pronto, então é uma mulher difícil de lidar. Uma mulher que tem TPM. Quem é mulher sabe, não é fácil, é 5 dias. Que é só o sangue de Jesus tem poder para aguentar. E tem mulher que tem a TPM, que é os 5 dias antes do negócio desandar. Quer dizer, desanda para nós 5 dias antes ainda.
E essa mulher não tem isso 10 dias, não tem 7, ela tem 12 anos. Pronto. Essa mulher é doida, irmão. Essa mulher deve ser maluca de pedra. Porque ter isso no tempo desse tempo histórico aqui da palavra era muito pior do que agora. Quem tinha isso era impuro. Então não podia estar em lugar público, não poderia encostar em ninguém, não poderia cozinhar para ninguém, não poderia abraçar ninguém. Estava condenada a uma impureza que a cerceava de alcançar, de tocar, de abraçar, de amar, de se sentir amada. Essa mulher é um caos. E aí a Bíblia diz que tem um homem na cidade chamado Jesus. Só que Jesus tinha uma galera que andava com ele, uma galera que queria milagre, que estava interessado em ver o que ele ia fazer. Tinha os que estavam buscando motivo para condenar ele, tinha os religiosos, os fariseus, e cada um dizia uma coisa sobre ele. Um diziam, ele é um falso profeta. Outros diziam, ele faz milagres. Outros diziam, ele está se achando. Que não espere que Jesus era unânime. Jesus era perfeito, unânime não. Perfeito ele era, mas na perfeição de Jesus irritava mais do que qualquer outra coisa. Foi perseguido, humilhado, maltratado. E esse era o cenário do enredo que cercava Jesus. E dentro disso tem uma mulher que tem uma doença e que concebe dentro dela tocar em Jesus. E ela diz, se eu apenas o tocar, eu sei que eu serei curada. E aí a Bíblia diz que essa mulher tem um grande problema: chegar até Jesus. Porque para chegar até Jesus, ela vai ter que romper com uma multidão, que se ela falar o que tem, ela vai ser escorraçada do meio da multidão. Se ela revelar o que ela passa, ninguém deixa ela chegar perto. E às vezes é muito isso que acontece. Tem muitos perdidos que não chegam até Jesus, porque o clube dele não deixa. Você não pode. Você não se encaixa nos padrões. Você não usa a roupa que a gente usa. Você não penteia o cabelo da gente do jeito que a gente penteia. Você não pode. E aí vai ter um outro clube que vai dizer, você pode fazer o que você quiser, não precisa fazer nada. Quer dizer, está cheio de confusão no meio dessas informações. Alguém diz, você não pode nada. O outro diz, você pode tudo. E está tudo errado. E essa mulher está, há uma multidão de Jesus. Então, para ela conhecer Jesus, ela vai ter que romper a multidão. Ela vai ter que passar pelo meio. E a Bíblia diz que é isso que ela faz. Ela ignora. Ela se esconde, ela se abaixa. Imagina a cena, ela indo rapidamente por baixo da visão de todos. E ela consegue chegar até Jesus. E a Bíblia diz que quando ela chega em Jesus, ela toca na orla do manto de Jesus. Tem tia aqui também, eu estou feliz. Eu olho, tem uma velhinha maneira no meio. Você vê isso. Conheceu pelo YouTube? Que é isso, hein? Conectadaça. Mas aqui, se você está 12 anos com um negócio desse acontecendo, você é curado, o que você faz? Essa mulher não. Essa mulher faz. Porque se ela gritar, a multidão acaba com ela. Porque se ela gritar, a multidão descobre ela. Então ela conheceu Jesus, mas ainda não conheceu de maneira plena. Ela conheceu uma faceta de Jesus, o Jesus que cura, mas ela não conheceu Jesus por completo. Eu vou te falar, lindo, tem gente que não conheceu Jesus por completo, e vai demorar muito, eu também não conheci. Mas tem gente que conhece só uma faceta de Jesus, só uma. Tem uns que conhecem, ele é um justo juiz. E aí tem gente que morre de medo, mas esquece que ele é o nosso advogado.
só que não conhece a outra parte. Então só é apresentada uma, vive dentro de um cabrestinho. Ai, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque ele está me julgando, ele está me olhando. E aí tem um que conhece só uma faceta, o amor, mas esquece que ele é um pai justo também. E aí, whatever you're doing, faz o que você quiser. O papai é um bobão. Ele é o pai. E pai que é pai, bota caráter no filho, sabe, corrige porque ama, cuida, zela. E aí tem outros que tem outras vertentes. Ou seja, parece que a gente pega só um negocinho e isola do todo. Jesus é muito mais. E a mulher conheceu só uma faceta de Jesus. Ela tocou, foi curada e estava bom. Só que Jesus não. Jesus para. Jesus parou do nada e falou: alguém me tocou. Alguém me tocou. Todo mundo começa a dizer: eu não toquei no Senhor. Todo mundo se afasta. Eu acho que eu tenho um pouco de problema. Se eu estou no meio, eu digo: fui eu. Eu sou muito curioso, eu quero saber o que está rolando. Fui eu. Ou seja, ele fala: não foi. Pois é, pensei que foi, mas... E a Bíblia diz que tem uma mulher escondida, tentando passar desapercebida. Quando entendendo que não conseguiria, eu estou ocultando a parte do Pedro, que deu uma bronca em Jesus, dizendo: como assim? Alguém te tocou se está todo mundo te tocando? Bom, outro dia a gente fala do Pedro. Vamos falar da mulher. A mulher tem uma visão de Jesus, tá? E a visão de Jesus dela é a visão do religioso, do fariseu. Então quando Jesus diz: alguém me tocou, ela sabia que pela religião ela não tinha direito de tocar em Jesus. Ela sabia que aquele homem era santo e que ela não era. Então ela não tinha direito de fazer o que ela fez, porque ela só conhecia uma faceta de Jesus. E a religião é que tinha filtrado. O fariseu é que tinha filtrado. Então a Bíblia diz que ela está tremendo de medo, assim, tremendo de medo, caída no chão. E ela diz: fui eu. E ela que ela diz, que bonitinha, ela diz: mas eu não toquei no Senhor. Eu toquei na orla do teu vestido. Eu toquei em você. Eu encostei só na orla do vestido seu. Ela está dizendo: eu sei que eu não posso. Eu sei que eu não sou digna. Então eu quero que o Senhor saiba que eu me coloco no meu lugar. Eu não encostei no Senhor, eu só encostei na orla do teu vestido. E tá todo mundo assim, ó. Por isso que eu sou apaixonado por Jesus, irmão. Porque Jesus é muito maior do que uma religião, é muito maior do que um dogma, é muito maior. Jesus escuta, lindo, Jesus está acima da nossa religião. Jesus está acima da nossa pequeneza. Jesus está acima da gente, está muito acima, muito, sabe? Não tenta colocar Jesus numa caixinha porque ele não cabe. Não tenta colocar Jesus dentro de um buraquinho porque ele não cabe, irmão. Ele é maior do que tudo. A Bíblia diz que as nuvens são os cabelos dos seus pés e ele pega a terra com a palma da mão. A Bíblia diz que o vento, o mar o obedece, irmão. Quem somos nós para dizer que o todo é o que eu conheço? Não, Jesus é muito mais. Só que agora eu preciso resolver o problema da mulher. Aqui eu tenho um conflito, porque tudo o que a gente vai aprender sobre Jesus, dentro dessa expectativa, aparece aqui. Porque nós somos seletivos, nós escolhemos quem chega perto, nós escolhemos quem se afasta. A gente é que escolhe. Então a nossa perspectiva: Deus ama como a gente ama. Deus opera a justiça como a gente opera. E existe uma expectativa na multidão, na mulher. A mulher já tem a expectativa clara. Ela pensa: eu vou ser escorraçada. A Bíblia diz que ela está tremendo de medo. Quem sabe? E eu vou te dar uma aspa. Eu tenho meu filho, o Noah, meu segundo. Ele tem 2 anos, mas ele é muito inteligente. Com o João e com o Noah, eu fui mais rígido, porque tinha muito medo por conta das viagens e queria ser mais presente possível mesmo viajando.
Então sempre quando estava com eles eu era mais, sabe, corrigia muitas coisas pequenininhas o tempo todo. E eles têm muito respeito por mim, me honram demais. Só que quando veio a Serena, acabou o machão, irmão. Acabou. Quando eu vi que a Serena ia nascer, que nem brigar eu não conseguia, na barriga, porque um dia ela estava mexendo muito, e a minha esposa fala: briga com ela, fala para ela parar de mexer tanto. Aí eu falei: para, filha. Aí a minha esposa falou: tá vendo? Você não vai conseguir fazer igual com os garotos. Irmão, dito e feito, o que eu tive que fazer? Tive que arregar. Dei uma segurada na rigidez dos garotos, para ele nivelar, para não ter nenhum problema. O meu papai ama mais a Mana do que a gente. Bom, nivelei. Só que dentro desse nivelamento ficou as memórias. E o meu filho Noah, esses dias eu fiquei muito triste, porque em algum momento me pareceu que ele tinha mais medo de mim do que amor. E para mim foi muito pior ele sentir isso do que ter me desobedecido. Ele fez xixi na calça. Ele acordou chorando, dizendo: papai, eu não vou trazer mais, papai, eu não vou trazer mais, eu não vou trazer mais. E ele me olhou aquele dia todo, ele dizia: papai, eu não fiz xixi na calça, papai, eu não fiz xixi na calça, e aquilo me deixou. O que eu fiz com meu filho? Que ele tem mais medo do que amor por mim. E eu entendi que uma faceta apareceu mais do que a outra em algum momento, e foi por bastante talvez. E aí chegou no final do dia, eu chamei ele para conversar, e ele é muito inteligente, sentou na minha frente e falou: papai, eu não vou trazer mais, papai vai brigar comigo? Eu falei: não, filho, pai não vai te castigar. Aí eu falei para ele isso aqui: o pai já teve 2 anos, e o pai sabe o que você sente. Foi uma das conversas mais legais que eu tive com ele, porque ele ficou assim: o papai já foi pequenininho? Papai já foi bebê? Sim. Papai já fez xixi na calça. E ele: o papai e o vovô Bigô? E aí eu falei para ele: filho, eu quero que você entenda, quando você cometer algo de errado, e vai acontecer, você não precisa ter medo do papai, mas deixa o papai te ajudar a resolver o problema. Fala com o pai, fala para mim: pai, eu fiz xixi na calça, me ajuda, eu não quero fazer mais. O papai vai te ajudar. Como que a gente resolve? Conversando, filho, conversando. O papai vai conversar com você, conversando. E isso agora entrou na cabecinha dele. Quando eu falo com ele: filho, ele falou: papai quer conversar? A minha luta é que o amor seja sempre maior do que qualquer outro sentimento com meu filho. Agora, você acha que Deus é o contrário? Sabe o que Deus fez para que a gente nos sentíssemos amados, salvos? Ele não fez de longe, tudo que fez foi de perto. A Bíblia diz que o Filho desceu, suportou tudo o que a gente suportou. A diferença é que Ele nunca pecou, mas tudo que você vive, Ele já viveu. Ele sabe na pele o que você sente. Por isso a palavra diz: no mundo vocês terão aflições, mas se animem, porque eu já vivi isso tudo e venci. Sabe, não é um evangelho que tira Jesus do nosso meio, não é, coloca no centro. A gente olha para Ele e diz: o Senhor sabe, mas eu preciso de ajuda. A mulher, ela não conheceu Jesus ainda, então o medo dela é muito maior do que o próprio resultado da cura. Ela está tremendo de medo, e a Bíblia diz que Jesus
olha para ela e diz uma palavra só: filha. Sabe qual é o louco? Não tem o nome da mulher na Bíblia. Não tem o nome dela. Não é Lúcia, não é Esther, não é qualquer nome. A gente só sabe duas formas o nome dela. O primeiro é o autor contando. É a mulher do fluxo de sangue. E a segunda é Jesus dizendo: é a minha filha. E só quem é pai sabe o peso que carrega essa palavra. Filho. A palavra filho, ela desarma o disjuntor. Ela faz assim, puff. Filho. Eu acredito que quando Jesus falou filha, provavelmente ela tenha parado de chorar na hora. Porque ela chegou pensando que era só uma mulher desqualificada e que não podia ter tocado nele. Mas descobriu que o homem que cura também era o pai dela. Até o 23 de abril de 2009 eu pensei que o Deus que eu servia era um Deus distante. É o Deus do meu pai, é o Deus da minha mãe, é o Deus dos meus avós. Mas o dia que eu dobrei o joelho dentro do meu quarto, garoto, 19 anos, chorando, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, se ainda tem esperança, eu quero que o Senhor fale comigo. E naquele dia eu descobri que não era o Deus dos meus pais, era o meu Deus, era o meu amigo. E Ele responde oração. E Ele me respondeu: por que você está falando tudo isso, Dave? Porque é isso que eu quero que quem me ouve viva. Que independa do que eu fale, mas que tenha a sua própria experiência com Jesus. Porque quem conhece Jesus de verdade não tem a sua identidade confusa, não tem visão equivocada sobre Jesus. Pelo contrário, é apaixonado por Jesus. E porque eu vou te falar um negócio. Não tem, escute bem, não tem como conhecer Jesus de verdade e não se tornar louco por Ele. Mas você quer. Por isso que o segredo está em conhecer Jesus, não pelo que os outros me dizem, mas por quem Ele é. Essa mulher chegou através de Jesus para ser curada, mas saiu dali adotada. Tocou em Jesus, Jesus disse: não, filha, não, relaxa, filha. Ela estava assim, ó, fez. Jesus diz: a tua fé te salvou, vai em paz. Só tem um detalhe: Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Como podia ter salvo alguém? Muito simples. O nome disso é herança. Tudo aquilo que é do pai já é do filho. Quando Jesus diz: a tua fé te salvou, Ele está dizendo: você é minha filha, meu bebê, tudo que eu tenho agora já é seu. Você pode viver a vida inteira sem conhecer Jesus de verdade, com facetas apresentadas em uma mensagem e outra. Mas o dia que você conhecer Jesus, você vai entender que nunca precisava de nada. Tudo que você precisava tinha nele. Agora os meus olhos te veem. A oração de hoje tem um motivo. Eu quero que essa oração seja ecoada pelo nosso país e fora dele. Você não vai terminar essa mensagem dizendo: Jesus, eu quero. Jesus, eu quero alguma coisa. Jesus, eu... Não, diga: Jesus, eu preciso te conhecer mais. Jesus, se revela a mim. Fala comigo, papai. Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Aonde você estiver, se você puder dobrar os joelhos, se não puder, feche os olhos e diga: Jesus, eu quero te conhecer melhor. Jesus, tu é muito maior do que as pessoas dizem. Tu é muito mais incrível do que a religião nos pintou. Tu és soberano, poderoso, mas eu quero te conhecer. Eu, Jesus, eu sou pequenininho, eu sou frágil, mas eu estou te pedindo como um filho: se revela a mim. Me deixa sentir o cheiro do teu perfume. Me deixa abraçar.
Me deixa sentir a tua presença. Me deixa te conhecer mais, Jesus. Dos meus últimos 7 anos gravando séries, eu não vou tocar numa ferida, eu vou afundar o dedo nela. Então talvez irrite mais do que te edifique no começo, mas lembre-se que isso é o principal agente do Evangelho: produzir em nós um arrependimento tão genuíno que mude totalmente a rota da nossa história. Antes de começar o vídeo, eu vou precisar da sua ajuda de verdade, porque talvez, por conta do que a gente vai falar, a gente não vai lutar só contra o inimigo, mas vamos lutar contra o algoritmo, porque é um ponto sensível do nosso tempo. Então eu vou te pedir de verdade, compartilha para o máximo de pessoas que você puder essa mensagem. Sabe, faz ir longe, curte o vídeo agora já, curte, comenta, compartilha, manda em todos os grupos de amigos que você tem. Olha, se você conhece alguém que está escravizado por alguma coisa na vida, seja lá qual for, essa mensagem precisa chegar para essa pessoa. Eu só te peço isso de maneira humilde, me ajude a fazer isso aqui chegar tão longe que o inimigo não tenha como parar. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos pro vídeo. Amém? Vou te falar, lindo. Eu tive uns momentos com o Senhor meio tenso essas semanas agora. E um desses meus momentos com o Senhor não, sabe, Ele não falou de boa comigo, Ele falou bope. Pede para sair. Irmão, eu estou lendo a Bíblia de boa, suave na nave. Abri Ezequiel 3, capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte:
Quando eu disser ao perverso, tu certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para advertir o perverso acerca do seu caminho mau, para salvar a sua vida, este homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu exigirei da tua mão. Senhor, o que eu tenho a ver com o problema dos outros? Eu te dei voz, eu te dei mensagem, eu te dei palavra e te mostrei o problema. Se você não ter coragem para falar, o sangue será cobrado das tuas mãos. E eu estou aqui agora dizendo para você: se prepare, o pau vai torar. Avisa pro irmão que está viciadinho em jogo na internet do teu lado. Avisa ele que tem problema de pornografia gravíssimo e não consegue se libertar. Sabe, avisa para alguém que trai a esposa e vive com 2 famílias. Avisa alguém agora. Fala para ele, fala: olha, se eu fosse você, te endireita, bebê. E essa é a palavra que todo mundo odeia, porque é a palavra que nos confronta. Mas quando você olha para Jesus, alguma das mensagens dele, a primeira palavra que ele usou foi: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se. Agora veja, eu preciso contextualizar. O meu jeito de pregar é diferente. Eu demorei para entender, mas eu não gosto de confusão. Eu não gosto, eu sou de boa. Eu não tenho nada quentíssimo de ninguém para falar. Eu quero viver a minha vida, pregar o evangelho, ficar de boa. Mas daí o Senhor disse: melhor falar, porque senão o sangue vai estar na tua mão. Vou te contar uma história. Um rapaz chamado Michael Prozac, em 2016, ele criava 2 leões dentro de casa, um macho e uma fêmea. A justiça da República Tcheca tentou tirar esse leão da casa dele, mas não conseguiram tirar. Chegou o momento que ele fechou, trancou as portas e agora ninguém mais podia entrar lá dentro. E como não tinha outro lugar para colocar o leão, então deixaram lá mesmo. Um dia o pai desse garoto chegou em casa. Ele tinha 33 anos e ele estava totalmente... Bom, eu vou falar de maneira mais leve. Ele estava morto dentro da jaula do leão macho. Estava morto. E eu sei o que você está pensando. O que tem a ver isso? É porque o leão é lindo, né? O leão é fofinho quando é pequeno. Você já pegou um leão pequenininho no colo? Eu já peguei. Quando eu casei, eu fui para uma lua de mel com a minha esposa, e a gente foi num lugar em Buenos Aires que a gente podia pegar os animais filhotinhos do colo, e um deles foi um leão. E ele é lindo, é muito lindo, é gostoso, você pega no colo, é fofinho. Mas não leva para casa não, porque ele vai crescer e um dia ele vai lembrar de quem ele é. Ele é um leão e ele vai matar você. O pecado é exatamente igual. Ele é fofinho no começo, ele é bonitinho, ele não faz mal para ninguém, ele não afeta a sua vida em nada. Ele é muito legal no começo, mas aí ele cresce, e quando você menos perceber, você está preso na mesma jaula que ele, e ele vai consumir você, ele vai destruir você. E sabe, o maior caos da nossa geração é porque tem um monte de nós que está preso em jaulas, com coisas que começaram bem fofinhas, mas que agora estão olhando com os dentes arreganhados para nós, e o próximo a ir embora somos nós, tragados pelo pecado, mortos por ele. Eu vou te dar um dado muito preocupante do nosso tempo. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, o Senhor não colocou em vão. Eu sou uma pessoa que está minimamente informado com aquilo que está acontecendo no meu tempo. E talvez você não sabe, mas a nossa sociedade se endivida cada dia mais, e cada dia fica pior a situação financeira do nosso país. Saiu uma pesquisa dizendo que existem pessoas que estão deixando de comer porque estão viciadas em jogos. Os divórcios nunca foram tão frequentes no nosso tempo como agora.
Abandonos de criança nunca foram tão frequentes como agora. Abortos nunca foram tão frequentes como agora. Violência doméstica nunca foi tão frequente como agora. Nós temos um problema gigantesco na nossa geração. Nós temos uma crise estabelecida e os sensores estão todos com luzes vermelhas e a gente não está observando. Então, quando eu olhei para esse texto de Ezequiel, eu disse: Senhor, então só me faz olhar os sensores e diz o que eu preciso falar. E então o Senhor me trouxe uma palavra que antes de confrontar você, me confrontou. E me confrontou com a missão que me cabe. Me confrontou com aquilo que eu preciso. Porque no fim, meu lindo, tudo isso é sinônimo de uma coisa só: distância de Deus. Isso não é nada além do que um vazio que existe dentro do ser humano, ao ponto de escolhermos as coisas piores da vida substituindo pelas melhores no lugar. Sabe, é como se você tivesse a melhor coisa do mundo e você dissesse: eu não quero, eu prefiro lixo. Existe uma receita perfeita e você diz: eu quero a que dá errado. Existe um modelo perfeito e você diz: eu quero o que tem crise. É maluco demais, mas isso é o homem sem Deus, é o homem distante do Senhor. Quando eu parei para olhar as coisas e dizer: Jesus, quantas pessoas me ouvem? Nos últimos meses, no último mês, dentro da nossa rede social foram mais de 200 milhões de pessoas que viram um vídeo pelo menos. Você pode pensar que talvez isso seja normal, mas isso não é normal. A questão é: eu preciso que você olhe e leve a sério aquilo que Deus está falando no nosso tempo. Nós estamos tratando o leão como animalzinho de estimação, mas ele vai crescer, e o problema nosso é que nós aprendemos a negociar com aquilo que vai ficar perigoso um dia. E para mim isso aqui está muito claro. Quando eu olhei essa pesquisa que falava sobre jogos de azar, eu sei que aqui não tem ninguém que tem isso no telefone baixado. Você não teria coragem de fazer isso com a sua família? Mas se eu abrir a minha rede social, eu vou mostrar para você 5 mensagens dos últimos 10 mensagens que eu recebi, que estão falando: pelo amor de Deus, faz um pix para minha família porque acabou o dinheiro. Hoje eu li uma mensagem de uma menina que falou: Dave, eu coloquei R$10 e ganhei 100. Então eu pensei: uau, que maneira maravilhosa. E aí ela gastou todo o dinheiro que ela tinha de reserva e ela não tem mais nada. Sabe o que essa mulher está pensando? Eu vou tirar minha vida acabou. Sabe, era só um gatinho pequenininho, era um tigrinho, era um gatinho manso que deu R$100 para ela no começo, mas agora roubou tudo que ela tem. O pecado é exatamente isso. Será que ninguém está entendendo? Ele chega de boa, com um sapatinho de algodão, ele entra na nossa vida e quando a gente menos percebe, ele cresceu e ocupou um tamanho gigante, e de repente está tudo sujo, tudo apodrecendo, e a gente não entendeu que no dia que entrou era um Pincher 1 e agora virou um Rottweiler gigantesco na nossa casa. E o negócio do nosso tempo é justamente porque a gente não está vendo. Somos cegos guiando cegos. Como que alguém pode pensar que isso está tudo bem? Eu botei no Google, e quando eu pesquisei, a primeira coisa que falaram é: a possível regulamentação vai trazer muitos impostos para o país. Dane-se os impostos. Eu quero famílias, eu quero pessoas saudáveis dentro das suas casas, gente cheia do Espírito Santo. Para que mais imposto? Irmão, de verdade, para que mais imposto? Para roubarem mais de nós? Cadê o imposto que você paga? Pelo amor de Deus, eu não quero falar de política, eu estou falando sobre pecado, mas a gente não pode deixar o diabo nos enganar e a gente pensar que está tudo bem. O sangue de Jesus tem poder. Você vai nas escolas, as crianças estão dopadas de remédios. Você vai nas empresas, tem remédios na mesa, um para dormir, outro para acordar, outro para viver. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo no nosso tempo? Nós temos um Deus perfeito e que tem poder para todas as coisas, e nós deixamos Ele de lado e estamos largados aos nossos próprios prazeres. Quando nós olhamos para a nossa vida com Deus, nossa primeira missão é fechar as brechas que tiram Ele do nosso lugar.
que tiram Ele de dentro de nós. Acordem logo, sabe, acordem logo, acordem logo. Quando nós olhamos para a palavra, a Bíblia diz, sabe, eu marquei. Quando você lê a palavra, escute bem, tem um texto bíblico de carta de Paulo aos Filipenses que ele diz: se nós resistirmos o mal, ele vai fugir da gente. Não, 3 aleluia, eu vou dizendo de novo. Se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Você quer que eu fale de novo? Você quer que eu... Quem aqui já correu? Quem aqui já correu? Quem já correu? Você gosta de correr? Tem gente que gosta. Eu tenho um problema, eu não sei, não entendo. Eu amo correr. Meu Deus, pra onde? Só para ir e voltar mesmo, no mesmo lugar. Mas vai mudar de cidade? Não, eu volto e fico aqui. Eu sei, a sensação, endorfina, dopamina, top. Meu só sai ódio mesmo quando eu corro. Ódio, dor nas costas e dor na perna. Cada um com seus problemas, certo? A Bíblia diz que se nós resistirmos, o diabo foge, corre. Sabe qual que é o maior inimigo de uma corrida? A falta de resistência. A falta de resistência é o que faz a gente parar no meio do caminho. Então, quando nós perdemos a resistência, nós não chegamos no lugar onde a gente gostaria, certo? Quando a Bíblia diz resistam, é porque vem algo antes disso. Produz um relacionamento tão profundo com Deus, tenha uma vida tão extraordinária com Deus, que o diabo não consiga produzir cansaço em você e tirar o seu foco e a sua atenção. 3 irmãos acreditaram no que eu acabei de dizer. Quando você tem resistência, você não cansa de lutar, você não cansa de priorizar aquilo que é de verdade, você não perde a essência do teu coração, você guerreia contra as tentações, você batalha contra as propostas, você não fica cego. Na nossa cabeça se eu digo não, o inimigo vai embora. Não é se você diz não, é se você resiste dizendo não. É não hoje, não amanhã, não depois de amanhã, não amanhã depois do amanhã. Entende? É um processo de resistência. É um processo. Quando eu olhei para isso aqui e eu comecei a falar: Jesus, responsabilidade qual é nisso tudo? Sabe, eu escrevi tanta coisa, eu queria poder dizer para você tudo aquilo que eu coloquei aqui na folha, mas tem coisas que você não entende se Deus não estiver dentro de você. Sabe qual que é o problema de quem está vivendo no pecado? É que ele está cego, ele não sabe que está vivendo no pecado. Sabe quem está se destruindo? Ele não sabe que está, não sabe. Eu vou te contar um negócio meu da minha vida particular. Quando eu estava namorando com a minha esposa, isso é uma coisa muito particular. O inimigo arrumou uma cilada contra o meu relacionamento. Eu vou te falar, meu lindo, minha esposa é a mulher da minha vida. Eu não estaria em lugar nenhum se Deus não tivesse me dado aquela esposa. Eu não tinha noção do valor dessa mulher. Eu agradeço a Jesus, ela está no topinho da minha lista de oração. Eu começo agradecendo pela vida dela. Meu Deus, quem eu seria? Mas no namoro, olha que doideira. No namoro chegou uma crise. E nessa crise, onde eu fiquei cego, eu comecei a orar. E sabe o que eu orava? Deus, me dá um motivo para terminar com ela. O diabo ele é tão astuto que ele te cega e deixa você ainda orando. Ele te segue e fica dentro da igreja, tudo normal. Ele te segue e você segue o flow como se nada tivesse acontecendo, mas você já está cego e não sabe. Eu me lembro que nesse período de caos da minha vida, eu me lembro que um irmão, eu amava esse homem, ele é um homem de Deus. Ele falou para mim: o inimigo arrumou uma cilada contra o teu casamento. Eu não era nem casado, mas o Senhor já sabia que ela era minha esposa. E você já caiu, ele falou para mim. E você já caiu. Só que quando ele falou você já caiu, eu saí e pensei: coitado da carne, carnal. Olha, eu amava aquele homem, eu sabia que ele era um homem de Deus, eu acreditava naquilo que Deus usava ele. Mas no dia que foi para confrontar o meu pecado, eu disse que era da carne.
Eu disse que era da carne. E eu não só disse, como eu acreditava que era. Porque o diabo entorpece os nossos sentidos. O inimigo, ele obscurece os nossos olhos. E aí, lindo, sabe o que aconteceu? Deus estava usando ele e eu estava cego. Só que aí eu tomei a decisão. Eu terminei com a minha esposa. Era só minha namorada. E eu terminei com ela de manhã. Só que como isso é ato profissional do inimigo, ele faz você fazer e depois faz você sentir vergonha do que fez. Ele te acusa exatamente no que ele te mandou. Ele te humilha exatamente aonde ele te prendeu. Você sabia disso? Oh, se eu pudesse contar todas as histórias que eu saí para você. Só uma, rapidinho. Meu Deus, muita fofoca. Mas não, deixa pra lá. Cara de rico, mas tudo fofoqueiro igual. Uma pessoa traiu a sua esposa. Essa pessoa que traiu a esposa ouviu da amante dizendo: o dia que você deixar da sua esposa, a gente casa. Esse tonto deixou da esposa e foi até a amante e disse: eu separei, agora a gente vai casar. Aí a amante disse para ele: não quero mais. O que eu queria eu já consegui. Eu destruí a tua família. Você acha pesado? O diabo faz isso todos os dias na vida de milhares de famílias. É um dinheirinho que não vai te fazer mal, pode colocar. Não vai fazer falta para você. É só uma mensagenzinha no WhatsApp, não tem problema nenhum, pode, não dá nada. É muito melhor pornografia do que ato sexual de verdade. Não tem problema, não tem consequência. Não, pode fazer o que você está fazendo mesmo. Pode ser murmurador, pode falar mal de todo mundo. Não afeta a tua vida não. É melhor, você desabafa. Você rende a conversa, melhor. É assim, ó. Astutinho, astuto, cheio de coisas que colocam a gente com medo. Sabe qual que é a parada do diabo? Te manter escondido. Porque quando você está vivendo isso, você fica escondido. Tudo te dá muito medo, porque você tem uma vida que ninguém sabe. Tem uma prática que ninguém... Sabe o que eu recebo nas mensagens de gente que perdeu dinheiro? Minha família não sabe o que eu estou passando. Claro que não, o diabo te fez esconder. Porque se você colocasse luz, alguém te ajudaria. Mas como você escondeu, ninguém sabe no que você precisa. Entende? No dia que eu terminei com a minha esposa, eu terminei com ela de manhã. Quando eu terminei, parece que saiu a venda. Assim, fez, acordei. Meu Deus, irmão, uma mulher maravilhosa, linda. Jesus, nunca mais eu vou conseguir algo parecido, Senhor. Eu sou um teco-teco, o Senhor me deu um Boeing 747-800. Mas não era nada disso, era só, pensava comigo, o que foi que eu fiz com a minha vida? Eu terminei com ela de manhã, à noite eu consegui voltei. Casei com ela, estou até hoje casado, graças a Jesus. Não, mas eu sou um case de sucesso. E quem não conseguiu fazer isso? E quem chega numa hora da vida que não tem mais o que fazer, porque foi cego, porque o entendimento ficou completamente obscurecido. O pecado é uma espiral que te leva para o fundo do poço, lindo. Eu preciso ser coerente com a minha geração. A gente precisa logo acordar. Lembre-se, nós precisamos consertar aqui dentro. Nós precisamos consertar a nossa casa. Nós precisamos consertar os nossos altares. Nós precisamos restabelecer os princípios da nossa casa, porque senão nós estamos fadados a ser exatamente o que o mundo está produzindo. Pelo amor de Deus, nosso tempo está muito estranho. Eu estou lendo tanta coisa ultimamente que eu de verdade, a minha vontade é sair de tudo, deletar, não quero saber mais, mas eu preciso saber, porque essa é a geração que eu tenho falado de Jesus. Me dói a alma, me dói o meu coração de ver as mensagens que eu recebo. Gente com a vida completamente destruída, casamentos destruídos, sabe, vidas duplas. Meu Jesus do céu, se você soubesse como é triste a vida de alguém que não vive a verdade.
ela é escrava da mentira. Eu quero que você saiba, o Senhor Jesus não te chamou para ser escravo. O Senhor Jesus não te chamou para que você ficasse preso, debaixo de jugo, debaixo de vício, debaixo de pecado. O Senhor chamou você para que você seja livre, e livre de maneira completa. Se tem qualquer coisa que obscurece os teus olhos, que te faz tomar decisões que prejudicam o teu futuro, que te coloca em situações de perigo, fuja, fuja, fuja e resista, que o inimigo vai vazar da tua frente, ele não vai suportar. Sabe, meu lindo, passe em revista na sua vida, aonde tem problemas abertos, sai desses negócios de jogos de azar, sai desse negócio de grupo de WhatsApp bandido que você tá, foge, foge, foge pela tua vida, resguarda o teu futuro. Quando você faz isso, o Senhor garante o teu caminho, o Senhor defende o teu futuro, o Senhor defende a tua história. Você foi chamado para ser livre, não viva como um escravo. Eu vou te falar, alguém me mandou dizendo: David, a Bíblia não fala que vício é pecado. Eu tenho que, oh meu Deus, não é. Segunda Jéssica, capítulo 7, versículo 3. Como assim não é? Não tem nada escrito de vício. A Bíblia fala sobre domínio próprio. A Bíblia fala que domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Lindo, sabe o que o vício faz? Por primeiro, ele tira o teu domínio próprio. Ele tira de você a capacidade de escolher. Sabe o que a droga faz primeiro com o ser humano? Ele tira o poder de escolha. Não é mais você que escolhe, é o vício que escolhe por você. Como que isso não é pecado, se rouba exatamente um fruto do Espírito Santo de dentro de você? Como isso não te leva para longe de Deus? Entende que o nosso tempo está estranho? A gente está tentando justificar os nossos erros com erros ainda maiores. A gente está tentando tampar o sol com a peneira. A gente está tentando normalizar o que é estranho, o que não tem futuro, o que já se mostrou na história que vai dar tudo errado. Mas mesmo assim a gente está dizendo: não, está tudo bem. Sabe o que é isso? É o que a Bíblia fala de cegueira. Nós estamos sendo cegos, e aí precisamos de maneira urgente que o Evangelho entre na nossa vida. Quando o Evangelho chega, quando Jesus entra na nossa história, a primeira coisa que Ele tira é a venda dos nossos olhos. Eu preciso de verdade que essa mensagem chegue nas pessoas certas. O seu clamor não vai ser mais pelo aquilo que te aprisionou, mas por aquilo que pode te salvar. Sabe, por uma palavra que tem o poder de mudar a sua vida de verdade. Quando eu olho para Jesus falando arrependam-se, eu estou olhando para aquele que salvou a minha história, dizendo: se você se arrepender, tem uma chance para você. O sangue te purifica de todo o pecado. Aleluia, lindo. Há uma chance para você, há uma porta aberta para você, há uma luz no fim do túnel para você, e o nome dele é Jesus. Não é outra pessoa se não for o Senhor. Entende? Eu tenho uma batalha na minha vida todos os dias. Você tem a sua. Minha batalha é manter o meu relacionamento vivo com Jesus. Vivo, vivo, vivo. Quanto mais vibrante é o nosso relacionamento com Deus, menos brechas tem na nossa construção, menos lugares para que o inimigo entre tem lá. Não tem como. É como se fosse uma vedação de dentro para fora. As coisas para quem estão cheias do Espírito Santo são mais claras. Existe clareza. Nós olhamos e sabemos que é perigo, e a gente não brinca com aquilo que é perigoso. Parece fofinho no começo, mas vai crescer e vai destruir você no futuro. Não mexa com isso. Lembra o que a nossa mãe dizia quando nós éramos pequenos? Com fogo e eletricidade não se brinca. Se você sabe que é perigoso, não comece. Meu Deus do céu, que delícia poder falar isso para você. Estou levinho. Senhor, dessas alminhas o Senhor não vai poder mais requerer sangue da minha mão. E se você viu essa mensagem e não mandar para alguém,
Ó, tua mãozinha agora, filho. Aham, minha, ó, limpinha. E isso é uma coisa tão verdadeira. É tão verdadeira. Eu tenho filhos, lindo. Eu imagino o Senhor. A coisa que eu mais amo dos meus filhos é quando eu vejo um defendendo o outro, um protegendo o outro. Isso para mim alegra o meu coração. Eu não estou atacando você, eu estou protegendo você. Você é meu irmão, eu amo você, eu quero o melhor para você. E se eu, sendo fraco, falho, pecador, quero o melhor para você, imagina o Deus de todo o céu, de toda a terra, o quanto ama você e quer o melhor para você. Então, lindo, não se sinta pressionado, acuado, se sinta amado com essa palavra. O Senhor Jesus trouxe você agora nessa palavra para dizer: tem chance, deixa eu entrar na história, deixa eu perdoar os pecados, deixa eu fazer algo novo na sua vida. Eu quero libertar você dos vícios, eu quero colocar você no novo caminho, aonde não haverá condenação, não haverá culpa, não haverá desordem, não haverá nada que possa paralisar a sua história. É isso que Jesus quer. E sabe, a pior pessoa que existe é alguém que anda condenada na rua. Ela é arredia, ela tem medo. Quem vive vidas sombrias dessa forma, elas têm medo, elas padecem, elas nem sabem porque sofrem. Lindo, eu tenho um desejo para minha geração, e esse é o mais profundo de todos, sabe? É que a gente tenha encontros verdadeiros com Jesus. Que Jesus entre na história de maneira verdadeira e genuína, sabe? Quando Ele entra na nossa vida de verdade, é a melhor coisa da nossa história, porque nós começamos a ver, começamos a enxergar. É engraçado, o nosso sensor muda, sabia? Nosso sensor muda. Eu vou falar isso em algum momento ainda nessa série, sobre esse sensor, mas ele muda, ele fica mais sensível. Eu já disse isso em outras mensagens. A minha esposa tem sensores mais sensíveis do que o meu para algumas coisas. Ela tem, já sabe, já. Irmão, ela tem um sensor para mulher bandida que é só Jesus. Ela, nossa, é impressionante. Ela, a bandida, pode escrever que é, pode escrever. E eu pensava no começo que era só com mulher bonita, mas tem as feias também que ela diz, é bandida igual. Parece besteira, sabe? Mas quando nós temos um relacionamento estreito com Jesus, os avisos de perigos ficam mais claros. Quando nós temos um relacionamento vivo com Deus, a gente cai em muito menos buracos, a gente tropeça em muito menos buracos, a gente consegue ver melhor. O meu convite para você é para que você deixe Jesus entrar de verdade dentro de você, para que Jesus abra os teus olhos. Lindo, a gente não pode ser conhecida como a geração que se perdeu. A gente tem que ser conhecida como a geração de avivamento, aonde o nome de Jesus foi glorificado, aonde leis justas foram estabelecidas, homens justos se levantaram, aonde Deus foi glorificado. Eu tenho esperança. Eu sei que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas a Bíblia também diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não vão prevalecer, não vão prevalecer. Bom, o bom disso é que colocamos a luz em cima de problemas agora. E quando nós colocamos a luz, nós sabemos coisas que precisamos resolver. Se talvez existe algo que eu não falei aqui, mas o Espírito Santo tem o poder de colocar a luz aí, entende? Para que a gente não viva debaixo de culpa, para que a gente não viva debaixo de medo, mas que de verdade sejamos livres. Livres de verdade, sem nada que nos acuse, sem nada que nos condene, sem nada que nos coloque debaixo de opressão. Livres. Ei, livres, livres. Diga para quem está perto de você: Deus te chamou para ser livre. Ei, deixa eu falar algo para você. Deus te chamou para ser livre. Nada nem ninguém poderá roubar essa liberdade de você. Entendeu? Vícios não podem fazer parte da sua vida. Uma vida dupla não pode fazer parte da sua história. Sabe, não, você não
pode, não pode, isso vai aprisionar você. O Senhor não te chamou para viver afundado no pecado. O Senhor não te chamou para te deixar abandonado em qualquer lugar. Não, meu príncipe, princesa, o teu valor é gigantesco. Não deixe o inimigo falar que você não tem valor. Não deixe ele condenar você. Se tem um Deus que tem poder para defender a tua causa, Ele é o nosso advogado. Se você se arrepender de todo o coração, não há condenação que possa paralisar você, no nome de Jesus. Então, lindo, arrependa-se enquanto é tempo, pois o reino dos céus é chegado. Essa palavra é para você. É para você. Feche as brechas, tampe os buracos e deixa Jesus ser o centro da sua vida, porque nada vai poder paralisar aquilo que Deus tem na sua história, em nome de Jesus. Jesus, nós oramos agora por pessoas que estão ouvindo, assistindo essa palavra e talvez estão sobrecarregadas de circunstâncias que semearam de maneira desgovernada e agora estão colhendo consequências drásticas, Senhor Jesus. Deus, entra com providência agora. Entra com cura, entra com libertação nessas histórias, Senhor Jesus. Nós não queremos ser escravos, nós não queremos ser, Jesus, marginalizados na história que o Senhor trouxe para a nossa vida. Jesus, nós queremos viver de maneira plena os teus sonhos sobre a nossa história. Nada, nem ninguém, nem adversário nenhum poderá ter o poder sobre nós. Jesus, se existe qualquer problema, se existe qualquer dificuldade, nós nos arrependemos agora, Senhor Jesus. Rasgamos os nossos corações e dizemos que estamos disponíveis e dispostos a viver a tua palavra, não mais aquilo que cremos pelos nossos olhos, mas aquilo que cremos pelos nossos ouvidos, através daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Não seremos escravos desse tempo, não seremos a tua vergonha nessa terra. Não, Jesus, nós queremos ser filhos que damos alegria, que te enchemos o coração de alegria, Senhor, e não de tristeza. Renova a nossa vida, não nos deixa sujos, não nos deixa caídos no chão, nos ajunta, Senhor, nos levanta com a tua mão forte e nos faz viver aquilo que o Senhor deseja. Nós não seremos mais escravos, em nome de Jesus.